Laelder. Alô, testando, vamos testar. Geilson, tudo ok? Boa noite. Estamos testando, que houve um problema, a gente estamos testando aqui para ver se nós já fazemos os encaminhamentos necessários. Só um instante. Deixa a técnica aqui falar para a gente. Tudo ok, meus amigos? Ok. Então, vamos começar a nossa mensagem através do nosso irmão Álvaro. Boa noite. Desculpe a falha, houve uma falha técnica aqui, né? A questão de BIOS deu um problema, que estava com vírus sem ser Covid, mas estamos no ar. E como é de praxe, vamos ler aqui o Pão Nosso. A mensagem já tinha sido aberta anteriormente. Condição comum. Leitura, né, de esclarecimento de o Espírito Emmanuel. Ele retira de Marcos, capítulo 9, versículo 24. E diz esse versículo para todos nós. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Marcos, como disse, 9, 24. E disserta-nos Emmanuel: aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Então, o movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus que nos ilumine e nos encha de paz e possamos dizer: amado Jesus, envolvidos no teu clima de fraterno, querido amigo, através dos benfeitores que nos circundam, em particular aqueles que vêm nos acompanhando ao longo da nossa caminhada evolutiva pelos passos da razão, rogamos que na noite de hoje os teus eflúvios se sintamos com mais intensidade, aonde o facilitador, Álvaro Moderrai, seja a ponte de conexão dessas duas margens para que possamos, nós encarnados, sob a sua inspiração, compreendemos o papel de espírito imortalista que nós somos na precariedade de um corpo mortal. Sob a tua bênção, sob o teu amor, Senhor, pedimos a permissão para iniciar a nossa live da noite de hoje, com voto de paz para todos nós, que assim seja. Boa noite, Álvaro. As pessoas já te conhecem,
Ô, meu amigo, você parece que pegou um solzinho, bichinho. Boa noite, meu irmão. Tudo Boa bom, noite, tudo Helder? bom, graças a Deus, tudo em paz. Boa noite a todos que nos ouvem, do Rio Grande do Norte, de todos os locais do Brasil ou do mundo, né? Quem sabe? Uhum. Uma alegria imensa estar aqui novamente. Bom, o nosso irmão Álvaro, ele vem na noite de hoje, né, ter seu tema, né, sobre a questão planetária, transição planetária, através dos textos judaicos cristãos. Então, Álvaro, tem, como se diz na linguagem futebolística, passo a bola para você, porque eu só tenho que ficar de camarote, porque nesse jogo aí eu não entendo nada. Vamos ouvir você. Fica à vontade. Se for permitido, a gente queria só um espaço de 10 ou 15 minutos para. Ou se houver pergunta, né? Lembrando, viu, caros amigos que nos assistem da internet, o nosso irmão já tem um compromisso às 21 horas. Então, sejamos sucintos e quiser fazer uma pergunta, façamos no decorrer para que a gente possa aproveitar o máximo possível, né? Ele não vive na Samaritana, mas é o poço de Jacó, onde a gente tem que beber a água. Imagina. Tem Vamos a lá, palavra, então. Álvaro. Vamos começar, então, por um poema psicografado por Francisco Cândido Xavier, por Chico, pelo espírito Ciro Costa, em 1971, ao final do programa Pinga Fogo. Apaga-se o milênio, a sombra deblatéria. Vejo a noite avançar no anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz estandem o conflito. De polo a polo, a dor reclama em longa espera. Explode a transição, no ápice restrito. A cultura perquire, a crença oblitera. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita e inseguro lembra um tesouro ao mar, que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha. O Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Nós encontramos hoje, no ápice da transição planetária, esse tema em cotidiana discussão e sobre a luz da doutrina espírita. Vem rasgando novos horizontes de entendimento. Mas como muitos de nós já sabemos, esses temas e as predições e previsões sobre a transição planetária já se encontram há milênios dentro das origens judaico-cristãs. Nós não podemos deixar de ressignificar o termo apocalipse. Apocalipse é traduzido como revelação. Apo, tirado, caluna, o véu. Tirar o véu, revelar. Assim, a doutrina espírita vem tirar todos os mistérios, todas as mistificações correlacionadas a estes nomes. Nós encontramos no livro de Daniel, já em uma referência às suas predições e previsões do grande profeta Daniel, que se inspira em um versículo que foi trazido no livro de Números. O profeta Daniel, ele teria toda a sua história sintetizada no Salmo 137, conhecido então como Salmo Apocalíptico. Nesse salmo, nós encontramos as condições, nós encontramos as lutas que estandeava o povo de Israel. No passado, onde o rei, o imperador Nabucodonosor, teria então destruído o primeiro templo de Jerusalém e, após destruir, levaria o povo de Israel cativo à Babilônia. E assim, então, diz o Salmo 137. Às margens do rio da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos, lembrando de Sião.
Sobre seus salgueiros nós perdurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos capturaram exigiam canções. Mas como nós poderíamos entoar cânticos ao Deus eterno, em terra estranha, se eu me esquecer de ti, Jerusalém? Que eu esqueça a minha destra, que a minha língua se colhe ao meu palato. E se eu não me lembrar de ti, se eu não mantiver a melhor das recordações de Jerusalém, acima de toda e qualquer alegria. Dentro do simbolismo que é trazido no Salmo 187, nós encontramos a realidade da qual vive um mundo de provas e expiações, e como nós podemos entoar cânticos, podemos louvar a Deus, estando vivendo em um constante exílio. O exílio do afastamento de nossos corações, ainda por uma série de véus que encobrem e mostram a dificuldade no dia a dia, em todas as vicissitudes, expiações individuais e coletivas. Toda essa linguagem simbólica que irá se aclarar no decorrer dessa fala. Então, falaremos um pouquinho sobre o livro do profeta Daniel, e o seu livro se divide em duas partes. A primeira das partes, uma parte muito mais histórica, onde conta que Nabucodonosor, o imperador da antiga Babilônia, invade a terra de Israel, destrói o primeiro templo e leva o povo todo cativo. Durante esses momentos, seria então escrito o Salmo 137 pelo profeta Jeremias. Nesse livro encontramos um sonho de Nabucodonosor, onde ele chamara todos os astrólogos, todos os feiticeiros e todos aqueles que poderiam obter explicações, entre aspas, sobre o outro lado do mundo, o mundo espiritual, para que pudessem interpretar o seu sonho. Ninguém conseguira, mas havia um nobre escravo que, em função de sua intelectualidade, da sua elevadíssima moralidade, seu porte físico, e por ser ele proveniente de uma família nobre do povo de Israel, fora escolhido pelo chefe dos eunucos. Os eunucos eram homens castrados que eram colocados para trabalhar dentro do palácio do imperador. Ele fora escolhido para trabalhar dentro do palácio, em função de tantas virtudes. Ele então fora chamado para, quem sabe, tentar trazer as explicações sobre o sonho de Nabucodonosor. O imperador da Babilônia, que alimentava apenas a matéria. Ele tem um sonho belíssimo, onde explica na linguagem metafórica do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do livro de Daniel, o processo de obsessão, que estaria adentrando aquele espírito encarnado, o imperador da Babilônia. Lá, então, ele alcançaria a condição de obsessão por subjugação, o que seria interpretado, explicado pelo profeta Daniel. Assim, após desencarnar Nabucodonosor, Baltazar, o seu filho, iria assumir o reinado. E durante um festim, do qual Kardec, o codificador, faz referência em obras póstumas, o festim de Baltazar, onde estaria regados a bebidas, estaria repleto de orgias, e em um mecanismo simbólico, narra o texto que foram trazidos os objetos que eram utilizados dentro do primeiro templo de Jerusalém, para mostrar, ilustrar o tamanho da profanação da vida festiva que levava Baltazar em sua corte. Ali, então, conta a história que materializara-se uma mão. E para nós espíritas, isso deve ser normal e corriqueiro. Eu participei de uma reunião mediúnica certa feita com outros amigos e uma mão se materializou. Aliás, muitas mãos se materializaram. O processo de efeito físico de materialização ocorrera no festim. E escreveram 4 palavras, Mene Mene Tekel Upharsin, que em caldeu nós entenderemos o significado.
ninguém pudera, mais uma vez, explicar o seu significado. E Daniel, em função de sua fama, em função de já ter auxiliado dessa forma Nabucodonosor, dera todas as explicações. E assim dissera o que significavam aquelas palavras. Assim, ocorrera que ele recebera em forma de gratidão 1/3 da governadoria da Babilônia. E ele mostrará então o desafio de não se prender às correntes de ouro, simbolizando que os guilhões da matéria são perigosos. E ele não se prenderia aos guilhões, às algemas fluídicas do poder. E ele demonstrará a sua humildade e a sua resignação e a luta da qual ele toma no mundo para que ele possa resistir a todas as tentações, para que ele alcance individualmente a sua redenção espiritual. Assim, todos os outros governadores que obtinham a maior dos medos e a maior da inveja contra o profeta Daniel, eles decidiram que ergueriam uma gigantesca estátua e todos seriam obrigados a adorar aquela estátua. E se fosse alguém pego sem estar curvado e adorando aquela imagem, ele então seria jogado na cova dos leões. Tudo premeditadamente, porque sabiam que a fé de Daniel era inabalável e dessa forma tirariam ele do poder. Ele se voltava para Jerusalém, lembrando-se, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que eu esqueça a minha destra. Jerusalém, não a cidade, mas a condição de verdade que traz a primeira revelação e aquele estandarte de luz emblematizado no símbolo da cidade da paz, Jerusalém. Assim, nós encontramos ele sendo encontrado em um momento de prece e não adorando a estátua, mas adorando ao Deus único em conexão ao Criador dos céus e da terra. Dessa forma, ele fora jogado em uma cova com leões, e nessa cova com leões, no próximo dia, os leões famintos, esperando todos que quando a abrissem, estivessem apenas os pedaços de Daniel, ele estaria deitado ao lado desses leões. Aqui nós encontramos aquilo que fora profetizado por Isaías posteriormente, de como seria a era da redenção, o mundo ditoso. E o profeta Isaías, que explica na mesma metáfora o que estaria acontecendo com Daniel na cova dos leões. Ele conta que a justiça será como uma faixa no peito e a lealdade um cinturão. O lobo conviverá com o cordeiro, o leopardo repousará com o cabrito, o bezerro e o leão, o novilho. Eles andarão todos juntos e uma simples criança os guiarão. Nós encontramos aqui a reflexão de que de ser unicelular, como nos diz André Luiz, até nos chegarmos ao sílex, nós demoramos cerca de 1,5 bilhões de anos aprendendo os automatismos orgânicos e instintos que se encontram dentro da nossa evolução anímica. E muitas vezes trazemos o leão que vive em nós, trazemos o jumento que vive em nós, trazemos os animais em forma de expressão para com a nossa teimosia e as nossas imperfeições morais e paixões humanas. Mas aqui, Daniel demonstra que ele havia apaziguado o seu íntimo, mesmo vivendo as mais difíceis de todas as vicissitudes, de todas as provas, de forma coletiva ao povo de Israel. Como Isaías diz, que em um mundo ditoso, todos nós teremos a nossa evolução anímica e já condicionada em automatismos morais, superando esse momento do qual nós vivemos e a era da regeneração. A segunda parte do livro de Daniel, já nós encontraremos a leitura do Apocalipse de Daniel, onde as predições e as previsões sobre o futuro, sobre um mundo ditoso, estariam explícitas em linguagem metafórica no Antigo Testamento. No capítulo 8, versículo 15,
ao 19, nós encontramos: ante a visão, eu, Daniel, procurei compreendê-la. Eis que se postou alguém que tinha a aparência de um homem. E eu escutei uma voz que vinha do meio do rio Ulai, e ele exclamou: Gabriel, o mesmo anjo que anunciou Jesus para Maria, e João Batista para Zacarias, dentro do templo de Jerusalém. Gabriel explica a visão a este homem. Ele estaria obtendo uma visão, um transe mediúnico, onde ele viria o futuro da humanidade. E então, aproximou-se alguém e ele sentiu-se aterrorizado, da mesma forma que Paulo de Tarso, que cai com a sua face na terra de um cavalo à porta de Damasco. Quando se encontra com Jesus, ele prostra com a face na terra, porque ele não suportava a santidade daquele espírito que estaria à sua frente. E ele diz: Filho do homem, como tantas vezes Jesus se intitulou, e nos explica Kardec em Obras Póstumas, que é para que nunca confundíssemos Jesus pela condição divina. Jesus como sendo filho de Deus, um irmão de humanidade, sem sombra de dúvidas, o espírito mais evoluído que caminhou sobre a terra, mas que não confundíssemos para com Deus. A mesma linguagem é utilizada para Daniel, filho do homem. Essa visão se refere ao fim dos tempos, não ao fim dos tempos de destruição, mas da destruição do mal que vive ainda na humanidade. E então, quando ele falava, tocou e ergueu a cabeça. Eis que farei saber o que ocorrerá após todo um período de fúria, pois no tempo determinado ocorrerá o fim. E em toda uma linguagem simbólica extremamente complexa e de difícil entendimento, onde em metáforas e uma linguagem profética é trazido como será a transição planetária, mas também é trazido como será o mundo ditoso, onde teremos o apocalipse, a revelação de um amanhecer. Dessa forma, após encontrarmos essas tradições no livro de Daniel, quase como em sequência, nós encontramos o Apocalipse de João, o Evangelista. E para que nós possamos compreender a grandeza de João, o Evangelista, Humberto de Campos nos conta que quando todos os outros apóstolos, nos momentos de martírio de Jesus na cruz, haviam fugido, João o Evangelista, estaria acompanhando, seria o único a acompanhar Jesus até os últimos momentos. E Maria, conta-nos Humberto de Campos, na psicografia de Chico, que Maria enxergava aquele sofrimento e se questionava o porquê. E a voz que lhe ocorria na consciência é: faça-se escrava da vontade do Senhor. Ela tinha seu coração despedaçado e em lágrimas, quando ali, sozinha, enxergando o martírio de seu filho, ela sente uma mão em seus ombros. Quando ela observa, era João, o Evangelista. Jesus olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. Olha para João e diz: eis aí a sua mãe. E eles não se separariam no plano físico e até mesmo no futuro, quando já estivessem eles vivendo na cidade de Éfeso, na Turquia, onde se encontra erguida a Casa de Maria até hoje, para ver visitação, atual Turquia nos dias de hoje. Então, o imperador Domiciano, pois João Evangelista fora o último dos apóstolos a viver, Maria já havia desencarnado. Então, o imperador Domiciano, que
visava ser visto como Deus, ele ordenaria que João fosse preso. E João fora levado a Patmos, a ilha de Patmos, atual Grécia. Também encontra-se a visitação, disponível a visitação para aqueles que quiserem e puderem assim um dia, ou então ao menos procurar na internet, a cela onde ele ficou preso, e lá ele receberia, na mesma linguagem profética, da mesma forma da qual fora recebido por Daniel, a continuidade do livro da Revelação, do livro do Apocalipse. E alguns versículos para que nós possamos ver, conta então no capítulo 21. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado. O mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu marido. E então, céu em hebraico, explicando um pouco essa passagem, céu em hebraico, shamaim, firmamentos, a melhor tradução. Firmamentos no plural, não apenas o céu físico, mas descia do mundo espiritual um novo céu. E o que não seria a terra, senão um perfeito reflexo do mundo espiritual, daqueles que aqui a habitam. Então, uma nova terra se fazia e descia, nas mesmas palavras que foram ditas pelo profeta Jeremias. Ineshkatet Yerushalayim, Tishkar Yemini. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que eu esqueça a minha destra. Aqui nós vemos uma nova Jerusalém, com um novo templo, que nós falaremos mais à frente. Pois ela não é uma cidade, obviamente, no plano físico, mas é uma condição espiritual, metafórica, para a Terra Santa, para o local mais evoluído e elevado que poderia ocorrer na condição metafórica da linguagem do Antigo Testamento. Vai nos dizer Gamaliel a Saulo de Tarso, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que a Terra Prometida não é circunscrita ao plano físico, mas uma condição espiritual onde todos nós alcançaremos. O que está sendo narrado no Apocalipse é que a transformação do mundo se dera de uma forma tão forte e tão intensa. A depuração daqueles que assim habitam a terra fazem com que seja erguida ou que seja trazida uma nova forma na matéria e um novo reflexo do espírito, do estado em que então teremos alcançado conjuntamente. E essa constante metáfora da noiva sendo trazida como Messias, porque nesse dia, então, o casamento para com o Cristo e a edificação do reino dos céus estará em plena fidelidade, como aquele que se encontra apaixonado e realiza as suas bodas nos primeiros anos de casamento. Ele se encontra sobre todo o entusiasmo, e assim a fidelidade é máxima. Nessa linguagem, seremos fiéis ao Cristo. E continua, e ouviu uma voz vinda de um trono dizer: vejam a Shekhinah de Deus, está com toda a humanidade. Shekhinah, presença divina. E o povo e ele estarão juntos um com os outros. Deus será conosco. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. E não haverá morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Nós encontramos aqui essa palavra Shekhinah, presença divina. Nós ouvimos isso quando foi construído o tabernáculo que foi construído, o Mishkan, que foi construído pelo povo de Israel, sob ordem de Moisés, quando haviam saído pelo êxodo do Egito, e já andando, caminhando, peregrinando pelo deserto, seria construído o tabernáculo. E de lá fora dito que a presença divina jamais sairia. E este fora levado para Sion, para Jerusalém, e fora colocado no primeiro e no segundo templo de Jerusalém. Agora vamos entender essa metáfora.
Conta-se que quando o povo judeu era escravo no Egito antigo, não haviam egípcios o suficiente para cada judeu. Então, escolheram líderes. Um líder que seria colocado como líder de um grupo de 10 escravos. Ao invés de baterem em todos os escravos que não trabalhavam, batiam e chicoteavam o líder quando o seu grupo não alcançava a meta que era imposta pelo faraó. Assim, esse líder deveria cobrar o esforço máximo, a escravidão, o trabalho máximo desse grupo de escravos e chicotear a eles. Mas conta-se que 70 desses homens, um número simbólico, que representa a perfeição, 7 a perfeição, perfeito equilíbrio entre matéria e espírito, 10 vezes o sétimo, o esplendor da perfeição. 70 desses homens decidiram que ao invés de baterem naquele grupo de trabalhadores, eles apanhariam sozinhos, carregariam as dores para que os seus irmãos não necessitassem sofrer. E eles, ao invés de cobrar o trabalho máximo, dariam o seu esforço máximo no trabalho em auxílio a eles, para que o seu fardo, o fardo daqueles do seu grupo, fosse então amenizado. Conta-se então, como nós sabemos e já foi dito por Estevão, e foi dito por Isaías, como poderíamos nós construir um templo de pedra para o Criador de todo o universo. Nesse entendimento, Moisés, quando constrói o tabernáculo, reúne esses 70 homens, esses 70 anciões, esses 70 homens que se sacrificaram, trabalharam pelo próximo e aguentaram as dores para que eles não fossem castigados. Reuniu estes 70 e disse: daqui a presença divina jamais sairá. Do coração daquele que construiu um templo em seu interior, do coração daquele que compreendeu que o nosso papel nesse mundo, que a nossa função e o nosso objetivo é tirar todas as escamas que recobrem o nosso espírito para que então possamos amenizar as dores, enxugar lágrimas e trabalhar pela humanidade, com o amor sofredor, com o amor benigno, com o amor que é trazido por Paulo de Tarso, no capítulo 13 da carta aos Coríntios. Deste local, destes corações, destes que se reúnem à presença divina, jamais sairá. E assim conta que o mundo já ditoso terá a presença divina a todos os instantes, porque todos os nossos corações terão se depurado não magicamente, mas terão se depurado em múltiplas reencarnações, sucessivas reencarnações, onde nós gradualmente vamos aprendendo e retirando assim as imperfeições de nosso espírito. Outro texto que vale ser lembrado para nós nessa exposição de hoje, sem sombra de dúvidas, é um dos 5 maiores sermões de Jesus, o sermão profético, onde se inicia com as mesmas explicações que foram dadas anteriormente. Ele se inicia que Jesus saiu do templo de Jerusalém, falou: aqui não restará pedra sobre pedra, e eu edificarei um novo templo no coração dos homens, como foi explicado. Essa cidade de Jerusalém, que desce metaforicamente dos céus, do plano espiritual, se adensa em nossos espíritos, lumifica o nosso interior, é trazido mais uma vez. E conta-nos Emmanuel que nos dias de hoje as estradas encontram-se aturdidas de viajantes peregrinos, cada um procurando seus objetivos pessoais, os esplendores do ouro, da imagem, da ganância, da vaidade e seus interesses pessoais. Mas que esses corações cansados e vivendo o mundo da enfermidade, do egoísmo, multiplicam-se os templos. E ele nos diz que nunca houveram tantos templos, dos mais diferentes matizes e com as mais diferentes
percepções sobre o mundo espiritual, mas que apenas encontrará o homem a paz que almeja e que visa ser edificada em nossos corações como o reino dos céus, quando cada um de nós adentrarmos, não aos templos de pedra, mas adentrarmos ao templo íntimo de nossos corações. E ali, então, estivermos dispostos a edificar este mundo, este reinado. Mundo, aliás, em hebraico, significa olam. Olam significa ocultação, porque a partir do nosso livre-arbítrio, nós ocultamos a presença de Deus nesse mundo. Apocalipse, revelação, é revelar a presença de Deus nesse mundo. E conta-nos que até o ano 6000, pela tradição judaica, nós estaríamos adentrando a era da regeneração, ou na linguagem que é trazida pelo judaísmo, a era messiânica, ou a era onde nós estaremos trabalhando efetivamente na edificação do reino trazido na mensagem do Messias aos nossos corações. Mas ano 6000, Álvaro, nós estamos no ano de 2020. Quão distante estamos? Mas conta-nos, sabemos nós que o calendário judaico não é o mesmo calendário que nós utilizamos no mundo ocidental, e nós já nos encontramos no ano 5780. Essa não é a data que efetivamente ocorrerá, mas é uma forma de se dizer que é a data máxima para que nós venhamos a, então, fazer os nossos máximos esforços para que o terceiro templo, o anunciado por Jesus no Sermão do Monte, possa, como foi dito, descer, não dos céus, mas do plano espiritual, e ser edificado nesse plano do nosso coração. E é interessante que conta a tradição judaica que, da mesma forma que nos diz o Sermão do Monte, que há um momento em que iniciarmos a regeneração da humanidade, iniciarmos a transição para um mundo ditoso, a era que nós chamamos a era da regeneração. Nós, então, encontraríamos a revelação do certo e do errado, da parábola do joio e do trigo, nós encontraríamos o banquete dos justos. E nós encontramos o codificador Allan Kardec, iniciando a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, pela palavra, ao mesmo tempo que a doutrina espírita abre horizontes para um novo mundo, lança luz, não menos viva, para os mistérios do passado. E o Tzemach Tzedek, o grande rabino, e tantos outros, vêm nos dizer que quando nesse processo toda a humanidade se reunirá ao redor de todos os segredos trazidos dentro da primeira revelação. E Kardec inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que a doutrina espírita tem a condição e a capacidade de revelar com luz não menos viva, que abre horizontes para um novo amanhã, os mistérios do passado, exatamente como é trazido dentro da tradição judaico-cristã. Então, nós encontramos a ressurreição de todos os mortos, mais uma vez, uma grande metáfora, porque todos esses se reuniriam em Jerusalém para o banquete dos justos. Mas retornar à Terra Santa, como nós falamos, Terra Santa, ou Jerusalém, como um ícone, uma representação dela, não é no plano físico, mas é adentrar a um estado de espírito. E techuvá, que significa arrependimento, é traduzido ao português como arrependimento, no hebraico significa retorno, porque nós estaremos retornando à essência da centelha divina que Deus plantou em nós, e estaremos incendiando essa centelha fortemente em nosso espírito. Por que retornando?
Porque quando fomos criados simples e ignorantes, e nos foi dado o livre-arbítrio, foi dado para que pudéssemos acertar, para escolher os caminhos certos da aproximação de Deus. E nós, pelo livre-arbítrio, nos afastamos. Por isso, a Techuvá, o retorno à terra prometida, a ressurreição, como é colocada aqui em forma simbólica, nada mais é do que um grande simbolismo para dizer que todos os espíritos, ou aqueles que estão prontos para, após separarem-se, os bodes dos carneiros, os espíritos que então acompanharam e que se sentem junto ao banquete dos justos, como nos traz o profeta Jonas, e como encontramos diversas referências no Evangelho, para que ali, então, todos nós estejamos de volta à luz divina que nós, pelas nossas próprias escolhas, decidimos nos afastar. Então, nós encontramos um outro ícone, uma outra frase que é importante nós falarmos. Kolam Israel yesh chelek ba'olam haba. Todo o povo de Israel tem parte no mundo vindouro. No mundo vindouro, no mundo que se aproxima, esse mundo que é narrado pelo profeta Daniel, que fora narrado por João, que fora descrito por Jesus no sermão profético, todo o povo de Israel tem uma parte. Nós sabemos, pelo que nos conta Emmanuel no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, que essas palavras não se referem apenas ao povo de Israel, mas em função das origens capelinas, vive o povo de Israel enclausurado, em determinados momentos sentia-se superior, pois vivia em uma realidade da qual sofria intensamente pelo degredo. Então, o texto traz assim de uma forma exclusivista, mas nós entendemos que isso é para toda a humanidade. E para que então nós já iniciemos a caminhada para encerrar daqui, não tão agora, daqui a pouco, nós trazemos uma referência da mensagem de 25 de abril de 1866, que se encontra no livro Obras Póstumas, que eu fiz referência, da qual Kardec faz referência ao festim de Baltazar. Nós traremos algumas explicações. Kardec, quando publica essa mensagem que inicia dizendo, em 1866, se antes dizíamos que os tempos aproximam-se, em 1866 já dizia ele, os tempos são chegados. É que nós, ainda tão ansiosos, aguardamos as transformações de maneira expressa e rápida. Mas nós sabemos que todas as mudanças se dão no fio dos séculos e no fio dos milênios. As mudanças são graduais e, mais uma vez, é trazida uma referência que não será através de um dilúvio, em uma referência ao texto de Gênesis, ao dilúvio de Noé, mas que todos os sinais de convulsão parciais, eles estiveram presentes por toda a história da humanidade, e que tudo se fará gradual e lentamente, seguindo a ordem das leis naturais do mundo que regem o universo. Não haverão milagres extraordinários, mas o que é interessante é que ele diz que novas gerações elas irão se erguer como novo edifício. Nós conhecemos no livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, a vinda de 2000 espíritos de Círios, que estão encarnados já nos dias de hoje, para revolucionar a humanidade nos mais diversos âmbitos. Mas não apenas esses. O que está nos dizendo Kardec? Que gerações a gerações, elas erguerão um novo edifício e elas trarão uma série de reformulações. Uma nova geração se opõe em muitos aspectos a uma velha geração. Quando eu era criança, não muito tempo atrás, mas há algum tempo, eu me lembro, por exemplo, que a figura de um empresário era de um homem austero,
sério e que dava ordens a todos. E que ele acumulava milhões ou bilhões em seus cofres e em seu nome. Nós encontramos uma nova geração que causa uma série de transformações ao mundo. E hoje, quando olhamos os maiores empresários do mundo, eles já não usam mais os ternos e possuem aquela posição austera, mas quando nós olhamos Bill Gates, Mark Zuckerberg, tantos outros empresários da nova geração, eles se tornaram conhecidos como Warren Buffett, Bill Gates, não por acumularem centenas de bilhões, mas por distribuírem suas fortunas, como, por exemplo, Warren Buffett e Bill Gates, com a Fundação Linda Gates, que visa trazer uma série de pesquisas e renovações para a humanidade. Aquela figura austera, aquela figura se opôs em uma nova geração. Quando nós olhamos a educação, não tão distante e ainda presente nos dias de hoje, da humanidade, nós vemos uma série de repreensões aos alunos. E um jovem de nome Albert Einstein, aos 13 anos de idade, esse grande missionário da humanidade, sem sombra de dúvidas, abre mão de sua cidadania e se torna um apatriado aos 13 anos de idade, porque ele não concordava com os meios educacionais do qual eram impostos pela Alemanha. E nós encontramos a necessidade de renovação, a necessidade de regeneração. E essas duas gerações, como diz os espíritos superiores pela mensagem de Kardec, essas duas gerações que sucedem uma a outra com ideias e pontos de vistas inteiramente opostos pela natureza moral e disposição intuitiva inata. É o que nós estamos explicando. Uma nova geração nasce e os missionários não são apenas os grandes nomes, mas eles se encontram em todos os lares, trazendo renovação de todas as formas, dentro de todas as escolas, através de novas gerações. E a cada geração nós vemos mudanças tão rápidas que fazem parte da transição planetária. E conta então Kardec que chega o tempo da emigração, de saírem os espíritos que então não acompanharem a evolução moral do orbe. Mas Kardec, que teve a destreza, o intelecto e a moral, a condição de elucidar mentes e elucidar a humanidade e destruir a fantasia do inferno. Agora nós espíritas criamos o mundo onde todos os espíritos que não acompanharem, e nós aqui vemos que sim, essa transição, essa emigração ocorrerá. Mas o que eu faço referência é que Kardec destruiu o inferno. Mas nós espíritas, às vezes, falamos, nos pegamos, e eu também faço isso. Tá vendo? Se você não acompanhar, não, aí é degredo absoluto. Mas o que Kardec vem nos dizer nessa mensagem é que a maior parte da humanidade possui mais a casca podre do que o miolo. Possui mais aspectos exteriores que ainda estão cristalizados em egoísmo e orgulho do que o próprio interior, porque nós já estamos como humanidade há milênios caminhando para esse momento da transição. E ele nos conta então quando desencarnam nas últimas, esses espíritos são auxiliados, como nos conta o livro Libertação, por exemplo, com Saldanha, na psicografia de Chico Xavier, por André Luiz. Na psicografia de Chico, pelo espírito de André Luiz. Ali, quando desencarnados, encontrando os nossos entes amados e queridos, somos acometidos de grandioso arrependimento e em novas oportunidades nós iremos então nos renovando. Não percamos essa oportunidade. Mas aqui, o que nos conta é que não haverá uma exclusão definitiva, mas apenas para os essencialmente rebeldes, egoístas e orgulhosos. Não será imediatamente, mas apenas os mais rebeldes. Então a gente pode parar de ameaçar nas conversas paralelas e até nas tribunas.
aos nossos companheiros de caminhada, porque a mensagem do Evangelho nunca foi de repreensão e de medo, ela sempre foi de acolhimento. Jesus, no seu Evangelho, tem a capacidade de, através do autoconhecimento, fazer que todos os nossos defeitos sejam expostos e, ao mesmo tempo, todos sejam acolhidos por Ele na oportunidade de caminharmos no novo amanhã. Então, mais compreensão. E o que eu estou dizendo é que nós venhamos a parar de falar, olha, se você fizer isso, você não vai permanecer nesse mundo. A gente não pode dizer isso, é apenas isso que eu estou dizendo. Aliás, o que o texto de Kardec está dizendo. E ele vai nos dizer que flagelos e calamidades ocorrerão. Muitos. E muitos destes organizados por pleiades de espíritos que visam paralisar ou que visam fazer com que seja retardada a transição planetária. Mas através desses flagelos e calamidades, o que vem nos dizer é que, mergulhados na lei do progresso, todos esses flagelos e calamidades, eles apressarão o advento da renovação em cada um de nós. E nós vivemos o flagelo do coronavírus. E nós temos visto a humanidade se unindo em prol da ciência, a humanidade se unindo para auxiliar mutuamente governos, a humanidade e os movimentos individuais e coletivos dos mais diferentes matizes, prestando suas colaborações para que esse peso seja menor. E o que Kardec nos diz é que a loucura ela vai ter atingido tantos homens. Naquele tempo não existia a denominação da depressão, mas ela teria atingido tantos homens que mesmo vivos estariam riscados do número dos vivos. Mesmo antes de morrerem, estariam riscados dos números dos vivos. A depressão. E nos diz ainda que o suicídio tomaria uma proporção gigantesca, até mesmo entre as crianças. E em 1866, falar em suicídio para crianças, sem sombra de dúvidas, é uma predição gigantesca. Mas ainda vai nos dizer que a fraternidade e os novos ideais, por obtermos uma humanidade doente, eclodirão nos mais diversos pontos, mas que nós devemos estar atentos, porque eclodirão de todas as formas, em todas as religiões, em movimentos sociais e nos mais diversos. Mas devemos estar atentos para as utopias e ilusões, porque nunca nós encontraremos a solução, pelo menos não completa, em teorias materialistas. Então, nós devemos estar atentos, sim, e apoiar todos esses movimentos, mas estar atentos para que não entremos em ilusões e para que nossa bússola, o nosso norte, esteja voltado para o saber de que a imortalidade da alma e do espírito e que o conhecimento do plano espiritual, das leis divinas, é que vem edificar e auxiliar, impulsionar a humanidade como um toda. E todos esses movimentos, galgados e embasados nesses ideais, estes sim, serão os verdadeiros ideais que fermentarão no mundo e que permanecerão no mundo. E é interessante que o Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, equaliza todas as chagas do passado. Porque nós vivemos 6 séculos de idade das trevas, onde, sem nenhum tipo de condenação, vivemos a Inquisição e foi imposta a imagem de um Deus dogmático. E foi negado o direito da razão e da ciência. Então, em um processo coletivo, após o Iluminismo, a Revolução Industrial, quando eclode, então, o Iluminismo e futuramente o Espiritismo. Toda a humanidade em um processo coletivo de ego coletivo se desencadeia de um extremo para outro. Nós éramos obrigados a acreditar em um Deus dogmático e negar a razão. Mas o espírito do homem anseia a razão e o esclarecimento e o conhecimento das leis de um Pai celestial,
de um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus que é suprema inteligência e causa primária. Então nós vamos ao extremo oposto e passamos a negar a Deus e afirmar a razão. Mas o Espiritismo vem como equalizador e traz, com o espiritualismo científico, a condição plena, para que esses dois opostos que nós vagamos através de, como nos diz Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, que aqueles que trabalham em prol da ciência, como sacerdotes do espírito em laboratórios da matéria, levaram a humanidade, pelo próprio missionário Albert Einstein, pela sua teoria, a compreender que não mais o materialismo é solução. Porque a matéria, ela é ilusória. A matéria já não mais existe. Toda a matéria é a condensação de energia e, no nosso caso, regida por uma consciência. Então nós encontramos não mais aquele exclusivismo de uma religião, mas o espiritismo trazendo os grandes missionários como Sócrates, Lao Tse, Buda, e os grandes missionários como Giordano Bruno, Galileu Galilei, Albert Einstein e todos os outros, como missionários da humanidade, que trazem parcialmente revelações que hoje são fundamentais para que nós estejamos caminhando. E o festim de Baltazar, então, é trazido nesse texto. E nas palavras que foram escritas, Mene Mene Tekel Upharsin, descritas no livro do profeta Daniel, conta para nós que as palavras dos dias de hoje, do festim do qual vivemos, o festim onde vivemos, sem sombra de dúvidas, como nos conta o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, o intelectualismo, mas a indiferença para com o próximo, a indiferença moral. Então nós vivemos um festim onde alimentamos a vaidade, o orgulho e todas as paixões. Mas as palavras que serão escritas são outras. Mene Mene Tekel Upharsin é trazida como Deus determinou um limite para os dias do teu reinado ao rei Baltazar. Ele foi pesado e foste pesado na balança de Deus e foste achado em falta. O teu reinado será repartido e dado aos medos e persas. Isso é o que está escrito no livro de Daniel. E Kardec traz para nós que o Mene Mene Tekel Upharsin, que nós estamos sendo pesados, o nosso reinado de humanidade está sendo dividido para uma nova era, o amanhecer de uma nova era. Mas que as palavras escritas são: fora a caridade, não há salvação. Não é fora o espiritismo. Não é fora qualquer tipo de palavra que queremos usar. Mas fora a caridade. E a palavra caridade, no hebraico, tzedakah, ela anda junto com a justiça divina. Quando nós fazemos caridade, nós não estamos fazendo nada além da justiça. E para então finalizarmos, porque nós temos outra live daqui a pouquinho, e se me for possível eu vou convidar aqueles que quiserem, será pela Rádio Web Fraternidade, junto com um grande amigo Jorge Elahá. Conta-nos o final dessa mensagem. Espíritas, o futuro vosso e de todo homem, não tem mais exclusivismo. Todo homem de coração devotado. Haverá esse renascimento que é descrito, que é trazido por esses 2000 espíritos, por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Um renascimento nas artes, né, na educação, em todos os aspectos. E espíritas, não vos assustei com os obstáculos. Não há nenhum embaraço para a providência divina. Não há corona, não há brigas no nosso centro, não há dificuldades. Todos os obstáculos se tornam para a providência divina. Trabalhai sem descanso. Trabalhai sem descanso e agradecei. Mostrei dignos de vossa coragem e perseverança. As lutas são necessárias para nós, são necessárias para fortalecer a alma. As lutas contra os elementos desenvolvem a inteligência e a moralidade. Então,
trabalhadores da última hora. Perseverança. Perseverança. E não desacreditemos. As dificuldades, sem sombra de dúvida, vêm em nosso caminho. E hoje, com tanto, já quase 80 mil mortos no Brasil, pelo coronavírus, eu recebi a notícia que um grande amigo, um dos maiores cristãos que eu tenho a oportunidade de conviver, Pastor Milton, da Clínica da Alma, um projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, foi entubado e se encontra na UTI. Então, não tenhamos medo, tenhamos perseverança. E eu peço a todos que façamos prece por todos aqueles que desencarnaram ao redor do mundo e por todos aqueles que se encontram na luta, nos UTIs e nos leitos de hospitais, e que a transição planetária se inicie pelo nosso coração, porque o mundo ditoso, ele vem no trabalho íntimo de cada um de nós. Porque, como nos disse Mahatma Gandhi, um único coração que aprende a amar neutraliza o ódio de milhões. Então, aqui encerro a exposição de hoje. Peço desculpa pela pressa, porque hoje eu tenho essa outra palestra, senão a gente ficava 2 horas aqui falando sobre o assunto lá, Helder, meu irmão. Tá no mudo o seu coisa, tá no mudo. Eu quero dar uma de Charlie Chaplin. Para ver se o pessoal escuta sem eu falar. Agradeço o carinho, a atenção. E a brincadeira que eu tirei no início contigo, estava vermelhinho, só deixando informação para o pessoal, é que nosso irmão Álvaro tinha chegado de uma viagem de 10 horas, né, da Bahia para estar aqui, aí em Mato Grosso, né? E que Jesus o ilumine, né? Tinha chegado nesse exato, alguns minutos atrás, antes de começar a nossa live. Vamos vibrar em favor. Podia repetir o nome da pessoa? E se for o caso, o endereço, para que a gente possa vibrar. Pastor Milton. Pastor Milton. Pastor Milton, da Clínica da Alma. Pastor Milton. Um dos maiores cristãos que eu conheço. Pastor Milton, da Clínica... Peraí, não é aquele que você falou, não? Da última live que você teve conosco. É. É esse? Foi, é ele. Ele mesmo. Vamos vibrar em favor dele dentro do que seja possível. Agradecemos o seu carinho. Então, a gente suspende as perguntas diante da exiguidade do horário e do tempo, mas se prepare, bichinho. Vai estar guardada para outra live. A gente sabe que você vai fazer. Você está querendo fugir, para que a gente não tire o couro e o osso de você, sujeito. Ele vai falar, ele já prometeu para nós uma live sobre Jonas, né? Depois a gente acerta os detalhes, o horário, né? Então vamos fazer a prece. Ouve, Senhor, a rogativa do teu servo, lembrando-te quando caminhavas pelo deserto para poder saber transitar entre os homens, entendendo que tudo que se oferta é ilusão em um mundo transitório. Permeia em nosso mundo íntimo, querido amigo, dores que dilaceram nossas almas,
muito embora do conhecimento que tenhamos, mas a sensibilidade aporta em nossos corações. Tende compaixão de nós, porque somos seres engateando em busca do teu passos nas pegadas que deixaste nas estradas da imortalidade. Envolve o irmão Pastor Milton, da Clínica da Alma, mas como foco central para direcionar a todos os espíritos que transitam, Senhor, nessa tempestade que estão a atravessar. E que cada um de nós, os que estão dentro dela e dela fora, possamos perceber aquela voz maviosa no mar da Galileia, ao estender a mão e dizer: homem de pouca fé, por que duvidastes? E ergue no Senhor de nós próprios. Envolve o nosso irmão Álvaro, fortalecendo na tarefa vindoura que já está prestes a começar. E agradecendo a todos que aqui se encontram, envolve-os com muita paz em seus corações, que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, Álvaro. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Muita paz. Muita paz a todos.